Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, trilha, educação, que é o nosso tema de hoje. E nos últimos dias eu tive uns problemas técnicos aqui, sabe? A gente teve que arrumar um tanto de coisa, mas agora eu acho que está tudo funcionando. Nossos computadores deram uns problemas, agora tudo funcionando, agora a gente vai conseguir tocar isso aqui. E hoje, olha como são as coisas, né? A gente conhece as pessoas, às vezes, por caminhos tortuosos e a gente nem sabe que as pessoas, às vezes, têm uma atuação. É por isso que eu gosto de conhecer gente, sabe, Tess? Vou apresentar daqui a pouco o Técio Bonafim, o Bona. É isso. Porque é igual eu com o Fabiano Cachito, porque ninguém me chama de Fabiano, é só Cachito. E o Bona eu conheci por meio de minha esposa e da esposa dele, que jogam beach tênis juntos, mas que, na verdade, depois fui descobrir que ele também é um educador, um professor, uma pessoa que atua com educação há muitos anos, e esse é um tema que eu constantemente falo aqui, Bona, porque eu acredito que a educação realmente tem um papel muito grande na nossa sociedade, muda vidas, né? Com certeza, é essencial. Então, mas antes de falar de educação, eu queria que você contasse quem é o Bona, quem é o Técio, que depois vira Bona, e como que você chega na educação e como você chega depois da educação numa outra parte da educação que nós vamos conversar agora. Sim. Bom dia, obrigado pelo convite. Cachito, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer estar conversando com você sobre educação e sobre muitas outras coisas, né? Bom, primeiro, eu sempre fui Técio até os 18, 19 anos. Eu virei Bona quando eu entrei no tiro de guerra, fazer exército, que o pessoal lá, meu sobrenome é Bonafim, por isso Bona, né? E aí eu era conhecido como Bonafim, de Bonafim virou Bona. Então, desde então, é Bona aí para os mais chegados. Mas a minha carreira na educação, ela chegou um pouco mais tarde do que normalmente acontece. Eu sou nascido em Bebedouro, sou o filho mais novo de 4 irmãos. E eu sempre fui um bom aluno na escola, um aluno que tinha os meus interesses sempre na área da humanas ali, na área de humanas. E eu tive muita sorte de ter pais que me incentivaram muito para a leitura, para esse mundo da cultura, esse mundo de conhecer o mundo, né? Essa curiosidade. Embora a gente não tenha tido tantas oportunidades, mas tivemos oportunidades de conhecer aí vários países. E eu comecei minha carreira logo depois que eu saí da escola ainda incerto, eu não tinha muita noção do que fazer, embora tivesse esse gosto pelas ciências humanas. Acabei indo fazer educação física e já era uma escolha meio ligado à educação. Mas o meu plano na educação física, na verdade, era muito mais voltado para esportes, que eu sou um cara que sou apaixonado por esportes, embora não seja bom em nenhum. Mas gosto. E depois de 6 meses descobri que não era aquilo que eu queria. Mas você chegou a fazer o curso de educação física inteiro? Fiz 6 meses. Ah, tá. Depois de 6 meses, olha só, eu decidi mudar meu curso e fui, então, ainda sem saber o que fazer, eu caí no curso de turismo, aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade Moura Lacerda. E transferi meu curso. Foi uma época do Brasil, né, no final dos anos 90, no começo dos anos 90, no começo dos anos 2000, em que teve um boom de cursos superiores, né? Muitos deles que nem deveriam ser cursos superiores e como cursos técnicos eles caberiam muito melhor, como é o caso de turismo, né? Me desculpa. Aquelas ligações de, claro, pode continuar. Tranquilo. E aí, então, eu acabei indo fazer turismo também sem muita convicção, mas como o turismo dá essa perspectiva cultural, também eu acabei me inserindo no curso e me inserindo no mercado de trabalho. Sim. Trabalhei em agências de viagem, em agências de intercâmbio, com assessorias de viagem, enfim. Até que eu tive em 2003, 2004, a vontade e a coragem de largar tudo que eu tinha por aqui e fui morar na Inglaterra durante 1 ano. O plano também era até ficar até um pouquinho mais, mas acabei retornando antes. Eu vivi uma experiência lá também muito marcante, que eu estava em Londres no dia de julho de 2004, de 2005, agora não lembro exatamente o ano, em que houve os atentados terroristas no metrô. Eu estava lá, inclusive estava muito perto de uma das bombas estourou. E depois de 1 mês daquilo, eu acabei voltando para o Brasil
Era um momento político mundial muito complexo, Muito né? Tinha complexo. tido 2001. Exatamente. Ainda na esteira do 11 de setembro, teve esses ataques terroristas lá em Londres. Enfim, e nesse período da minha vida, eu tinha 24, 25 anos, ainda estava tentando me encontrar. Eu gosto de falar isso porque hoje em dia existe uma urgência das pessoas saberem o que vão ser, e ainda mais hoje é mais complicado do que era 20 anos atrás. Esse é um dos pontos. Você já falou uma série de coisas aqui que eu quero pegar, tá? Mas como pontos para a gente retomar, mas esse talvez seja o nosso ponto principal aqui na nossa conversa, né? Exatamente. Eu ainda estava tateando o que eu queria ser, que Técio ou que Bona que eu queria ser ainda. E acabo retornando ao Brasil e volto para Bebedouro, né? E lá em Bebedouro eu começo a trabalhar no Senac, que é uma instituição de educação excelente, super séria e tal. E eu vou para trabalhar no Senac como consultor de negócios, nem era na área educacional. Eu vendia, entre aspas, né, cursos para empresas ou para prefeituras que o Senac oferecia. E lá nesse ambiente institucional, educacional, eu comecei a pensar e falei, poxa, eu gosto tanto de leitura, gosto tanto de história, gosto tanto da cultura, a educação me chama tanta atenção, por que não? Mas eu ainda tinha um certo preconceito de ser professor, de achar que, poxa... Infelizmente é uma profissão muito pouco valorizada no Brasil. Exatamente. A gente sabe de todas as dificuldades que existem e só está piorando, né? Sim. Mas eu fui bastante encorajado pela Mônica, que é minha atual esposa, eu tinha acabado de começar a namorar com ela. E eu entrei na faculdade, então, em 2007, na faculdade de História, licenciatura em História. E a minha primeira aula, eu dei minha primeira aula em 2008, professor na educação. Ainda no meio do curso, ainda como aluno. Ainda no meio do curso, porque, gente, é assim, quem vai fazer licenciatura pode saber que na metade do curso, assim que você cumpre uma carga horária mínima ali, você vai ter onde dar aula, porque o mercado pede, né? E ainda mais a educação pública, que foi onde eu comecei. E daí, então, de 2008 para cá, estou na área da educação. Legal. Deixa eu pegar alguns pontos aqui que... alguns a gente vai só passar por eles, outros eu quero aprofundar um pouco mais. Olha que interessante, você falou, né, de que você vem de uma família que sempre te valorizou muito e te levou para a leitura, né? Semana passada eu entrevistei uma pessoa aqui falando sobre clubes de leitura, né? E como a leitura é importante na formação da pessoa, né? E como muitas vezes hoje a gente tem abandonado a leitura gradativamente. É difícil, até nós que temos mais hábitos de leitura, a gente foi sendo viciado pelas redes sociais e pela internet, pelos vídeos de curta duração, e a gente hoje tem uma certa dificuldade. Eu confesso isso, eu sou um apaixonado por leitura, eu tenho uma certa dificuldade de ler. Mas a leitura, ela forma uma cultura geral, né, que é fundamental depois para qualquer escolha que você for fazer. Então, alguns pontos eu vou passar rapidinho, mas tem um que eu quero aprofundar. O segundo, você falou aquela história, né, da virada ali de 90 para 2000. Realmente a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases em 94, que vai reestruturar todo o ensino superior brasileiro, mas esses cursos começam a ser oferecidos ali por 2000, né, mais ou menos. Eu começo a lecionar em 2005, na verdade, em um curso de tecnólogo, que é uma área que eu até hoje atuo nas FATECs, e que é um curso superior, né? Tem, como você disse, tinha formatos ali que não faziam muito sentido. Mas a educação hoje está passando por uma grande transformação de novo. E, para mim, o mais preocupante, e aí a gente entra no assunto que eu quero abordar com você, que é essa desvalorização que está tendo da educação, né? É falado nas redes sociais, é falado na mídia, assim, não, para que eu vou estudar? É besteira, é perda de tempo e tudo mais. Ao mesmo tempo, uma coisa que você falou, né? Há 20, 30 anos, escolher uma profissão era fácil, tinha umas 10 ou 15. Né? Hoje, você escolher um curso superior tem 300. Né? Que curso eu vou escolher? E aí, o meu filho está nesse momento. Né? Um dos motivos pelos quais eu criei o podcast foi para falar de carreiras, porque meu filho estava no momento da decisão de carreira. Certo. E eu tenho atuado lá no Colégio Pequeno Príncipe, ajudando eles com alguns itinerários,
E eu vejo essa pressão sobre os jovens, né? Uhum. E entra naquilo que você falou, que eu já ouvi aqui, Mona, em 130 entrevistas, que você é 130, eu já ouvi pelo menos 80 vezes pessoas falando, eu entrei num curso e vi que não era o curso que eu queria. Eu terminei o curso, mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Então, isso que você falou, eu comecei um curso e vi que não era aquilo que eu queria, eu acho que é um reflexo dessa pressão muito grande por escolher uma profissão antes mesmo da sua formação, vamos dizer assim, como pessoa. É isso. E eu tenho, há 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra muito interessante de uma pessoa que se apresentou como futurólogo, futurista, desculpa, futurista. O nome dele é Thiago Matos. Depois procura no Instagram, é muito legal a palestra dele. Ele é um profissional. Eu tenho um amigo que atua nessa área também. Futurista. Ele é dono de várias empresas inovadoras e tal. E ele contou lá um pouco da carreira dele. Mesmo a gente que está fazendo aqui, ele contou um pouquinho da carreira dele no início da palestra. Sim. E ele fala que ele teve também a sorte de ter pais, né, muito lúcidos e que ele estava muito na dúvida se ele fazia jornalismo, se ele fazia economia, se ele fazia outro curso lá. E que o pai dele respondeu, ele foi para ele contar o pai dele, que o pai dele respondeu: tanto faz, porque o seu emprego ainda não existe. Sim. E isso há 20 anos atrás. E hoje isso é ainda mais forte. Né? Mais forte. Tanto exatamente. faz o que você vai fazer. Não é exatamente isso, mas não assim, fique tão preocupado isso. porque você tem tempo. Né? Hoje em dia, você vê as pessoas começam as carreiras mais tarde mesmo, sim. Né? Começam no mercado de trabalho 25, 26, 27 anos. E outra coisa, né, que eu acho mais importante é o seguinte, essa primeira, você contou a sua história com o turismo, essa primeira profissão não vai te definir. Não vai me definir e vai contribuir, na verdade contribuiu exato. demais para muita coisa. E a leitura que você disse, eu só retomar um ponto, eu sei que você passou rapidamente, mas eu acho legal dizer. Eu fui formado como leitor não apenas por livros, mas eu também tive a sorte, meu pai era dono de uma banca de revistas, eu gosto de citar isso. Eu sou apaixonado por banca, e não tem mais. Não existe mais. Então, assim, a minha casa foi o tempo inteiro fonte de leitura de gibi, de revista, desde super interessante até Casa Cláudia, Marie Claire. Então, assim, eu tive uma amplitude de leituras que me levou para mundos que normalmente as pessoas não têm acesso, né? Engraçado isso, mano, porque eu falo isso, a minha esposa também fala isso sempre comigo, né? Eu sempre fui um viciado por banca e a gente tinha assinatura de várias revistas. Sim. Eu assinava Veja, Exame, Você S.A., ela assinava revistas também, Casa Cláudia, tal coisa, que ela é formada em design de interiores. Então, a gente... e esse hábito foi sendo perdido, não existem mais aquelas bancas. Existe, mas muito mais raro hoje, né? Exato. Mas, assim, voltando para a questão da carreira, não tenha pressa e não tenha medo. Se você quer fazer um curso, você se apaixonou, gosta daquilo, reflita, pense bem. Tem várias questões aí que você vai colocar, né? Mas não precisa ter medo de errar. Pode ir tentar o curso, se você não gostou. Volta para outro. Acho que existem essas possibilidades hoje. E a carreira hoje em dia ela é feita, ela é muito mais, ela começa tardiamente, como eu disse. Então, por exemplo, eu já tenho sobrinhos na faixa dos 30 anos. E você percebe que eles começaram ali com 25, 26 a entrar no mercado de trabalho. Antes disso, estava estudando, estava se preparando, estudando fora, aproveitando as oportunidades que aparecem nas universidades, por exemplo, olha, tem 6 meses na França, você precisa se cadastrar e tal. E existem muitas oportunidades dessas que as pessoas não conhecem, porque não têm acesso à informação. Eu acho que aí, Bona, tem uma questão que eu acompanho como pai de adolescente, que é a seguinte: as escolas, e aí vai entrar mais ainda no nosso tema, as escolas de ensino médio, elas, nos últimos anos, talvez décadas, desde o Enem, eu não sei quando o Enem foi estabelecido, você conhece mais desse tema, desde o Enem as escolas, parece que elas esqueceram todo o resto e elas só se focam no Enem. Não vou generalizar, dizer que são todas, mas grande parte delas. Parece que a única medida que existe de qualidade de ensino no ensino médio é a aprovação no Enem ou a aprovação nos vestibulares. E
eu acho que as escolas, a maioria delas, vem perdendo essa riqueza de formar culturalmente as pessoas também. Da mesma forma, as instituições de ensino superior, muitas vezes, elas, principalmente as particulares, né, elas querem só uma medida, né, que é a formação, diminuir a evasão e fazer com que as pessoas se formem. E perde-se essa riqueza, né? Porque o ensino ele é muito mais rico do que isso, né? Essas experiências que você teve, por exemplo, de ir para fora, essa experiência de dar aula durante o curso, essa experiência de, como você está falando dos seus sobrinhos, né? De ir para fora, cara, isso é perdido. E eu acho que é essa obsessão que as escolas têm hoje com aprovação, aprovação, aprovação. Eu vou continuar um pouco a falar aqui da minha carreira para chegar nesse ponto. Eu me formei professor, dei aula por muitos anos, e hoje em dia eu não estou mais na sala de aula diretamente, eu atuo com formação de professores hoje. Eu sou especialista pedagógico de uma companhia e de uma editora que comercializa livros didáticos e sistema de ensino. Então, só para o público entender. Então, nessa posição, eu tenho acesso a muitas escolas e trabalho diretamente com escolas que adotam sistemas de ensino. E é isso que você falou. Hoje em dia, a escola e os pais estão muito preocupados se o filho vai passar no Enem ou não. Porque na educação básica, né, todas as aulas, o objetivo de uma aula é fazer você trabalhar a aprendizagem do aluno, fazer com que o aluno aprenda. E uma coisa que você tem que pensar quando você vai preparar uma aula é como que você vai avaliar esse aluno. Como você vai avaliar a aprendizagem do aluno, melhor dizendo. E o Enem surge, então, quando o Enem surge, ele surge com a ideia, primeiro, de ser um exame nacional para avaliar a qualidade do ensino médio. Não necessariamente como uma porta de entrada para as universidades. O Enem passa a ser essa obsessão das escolas a partir do momento em que ele passa a ser a porta de entrada para as universidades públicas. E a ideia, então, do ministro da Educação à época, se não me engano era o Fernando Haddad, é fazer com que o Enem seja esse farol para avaliações. E a partir daí, então, isso pré-BNCC, pré-Base Nacional Comum Curricular, os sistemas de ensino eles passam a fazer o desenvolvimento das competências, das aprendizagens, mirando então o que o Enem avalia. Sim. Agora sim, o que o Enem avalia, aqui eu não estou fazendo julgamento de valor se é ou não. O que o Enem avalia é o essencial para que um aluno aprenda, ou ele só está aprendendo aquilo para entrar na faculdade? Mudou o que era antes, porque antes do Enem você tinha os vestibulares específicos para cada uma das universidades. Hoje em dia existem ainda, né? FUVEST. E era muito, a crítica era que era muito decoreba e depois que você entrava na universidade, você esquecia tudo aquilo que você aprendeu. O Enem mudou isso? Então, assim, muito pelo contrário, eu acho. Não acho que tenha mudado. E todo o esquema da educação privada e pública brasileira, mais ainda privada, que é o campo que eu atuo hoje. Eu comecei como professor de educação pública, atuei na rede pública do estado de São Paulo durante muitos anos, fui coordenador de escola, trabalhei na diretoria de ensino de Araraquara e hoje eu estou no campo público, né, privado. Então a grande preocupação das escolas e de quem produz os materiais é fazer com que os alunos passem no Enem. Bombardear os alunos com simulados ao longo do ano. Meu filho está fazendo simulado agora. 85 simulados e tal. É um treino, né? É um treino, não é uma aprendizagem. Está fazendo exatamente agora um simulado. E você colocou uma coisa nessa sua fala que é a seguinte, que é também a obsessão dos pais. Lógico, né? A gente tem que entender assim, a grande maioria dos pais não são educadores, então eles não têm o entendimento né, do que é educação e os papéis da educação. O que ele vê na escola é assim, eu preciso garantir que meu filho tenha uma profissão que ele vá ganhar dinheiro, né? Que é a nossa obsessão como sociedade, certo? E eu vejo ainda, além desse despreparo dos pais, ainda uma visão muito antiga do que é carreira, né? Então, os pais acham assim, eu estou falando de conversar com pais, de amigos do meu filho, conversar com as pessoas assim, meu filho tem que escolher uma das profissões tradicionais
em Ribeirão, medicina é uma obsessão, né? Sim. Então, é medicina, é direito, é engenharia, né? Sendo que algumas dessas profissões, direito, por exemplo, é uma das profissões mais atingidas, né, pelas mudanças tecnológicas, mas há essa obsessão por isso, mesmo que o filho não queira, né, o jovem não quer, por isso que muitas vezes ele vai mudar de curso no meio, muitas vezes ele vai se formar e não vai fazer, trabalhar naquela área. E todas as vezes que o aluno demonstra uma inclinação para uma outra coisa, por exemplo, a área de artes, para áreas mais criativas, para áreas... Não, isso aqui não... Você vai viver do quê? E sendo que é o que você falou, as profissões que esses jovens vão, né, desempenhar na vida deles nem existem ainda, grande parte delas. Essa é uma conversa que eu tenho muito com meu filho, porque assim, meu filho... A mosquinha da educação já mordeu ele, então ele quer ser professor, quer ser de história, né, professor de história. Ele hoje, ontem a gente estava conversando sobre isso, ele fica assim, será que eu já faço antropologia direto, se eu faço história? Porque ele quer, na verdade, antropologia. E eu sempre falei isso para ele, meu amigo, escolhe o que você quiser. Porque, e aí a minha fala não é porque a sua profissão não foi inventada, a minha fala é o seguinte, porque se você gostar do que você faz de verdade, você vai ganhar dinheiro. De alguma forma você vai viver. Você não precisa ter a profissão da moda, porque outro problema, a profissão da moda. E né? tem uma coisa que eu te falo, viu? Você fazer uma licenciatura ou você fazer uma graduação em história ou qualquer outra área ligada à educação não significa que você vai ser professor ou que você vai ser só professor. Perfeito. Só entre aspas, tá? Porque ser professor já é demais. O que eu vejo muito assim na minha carreira e nas idas que eu vou às escolas em quantas outras profissões quantos outros trabalhos e ocupações um professor pode fazer. Sim. Porque para você dar uma aula, para você ser um professor competente, você precisa ter muitas habilidades, entendeu? E você não tem habilidades para estar numa sala de aula o tempo todo. Quantos professores podem ser bons gestores, Sim. podem ser bons mediadores, enfim, para você ser um professor você tem que lidar com diversas coisas. Eu acredito hoje, assim, essa questão da profissão do futuro que você falou, é muito claro para mim que atividades mais técnicas, elas têm uma tendência a ser substituídas realmente pela tecnologia, Isso. como foram na mecanização, na robotização Sim. e tudo mais. Agora, o que vai ficar para a gente são as competências comportamentais, humanas, relacionais. E o professor sabe isso bem, né? Muito. Liderança, relacionamento com pessoas, motivação, né? Lidar com conflito, lidar com insubordinação, frustrações, as né? mais diversas personalidades dentro de uma aula. Sim. Então, assim, a gente está vivendo um momento da humanidade que obviamente vai para a educação, que é a questão da inteligência artificial, que acho que a maior mudança que a gente vai presenciar aí na humanidade nos últimos séculos. Provavelmente, Sim. acho que desde a Revolução Industrial. Sim, é uma revolução industrial, É uma revolução muito grande, que vai mudar muita coisa, e a verdade é que está todo mundo meio perdido ainda. Sim. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Tem os futurólogos aí que fazem as previsões e tal, mas é bom a gente ter um pouco de calma. Sim. O que a gente sabe é que vai mudar muita coisa. Sim. Mas a gente não sabe exatamente quando. E nesse cenário eu vejo um pouco as escolas muito perdidas e muito apegadas só com o atual, só com o hoje, que é esse pensamento que você fala, que é um pensamento... E os pais também fazem isso. Que é o pensamento que permeia ali a cabeça dos pais, sobretudo os pais que têm uma posição social de privilégio hoje em dia, né? De bem colocado. Então as pessoas não querem perder essa posição, obviamente. Também não é uma crítica, isso é só uma constatação. Então ela quer que o filho continue. E o mais engraçado é que muitos desses pais que estão hoje fazendo essa movimentação com os filhos sofreram com isso também. Né? E às vezes o cara é advogado sem querer ter sido e repetem esse comportamento. Porque você e você falou uma coisa que é perfeita, porque isso é mais claro em escolas particulares, por exemplo, que você vai ter, né, um aluno que faz parte de uma elite econômica. Exatamente, né? exatamente. Você sabe que isso que você estava falando, né, sobre todo mundo está muito perdido, e eu também acho isso, e já conversei com muita gente aqui sobre isso também. O que vai sobrar, né? O que vai ficar, como serão as profissões, como serão as relações de trabalho, que também vem mudando muito as relações de trabalho.
E eu converso com o meu filho muito, né? Porque assim, na verdade, ele quer antropologia, sociologia, mas ele acha que deve passar pela história primeiro, faz muito sentido também, né? Mas Ou pelas ciências ou sociais. pelas ciências sociais, e eu falo para ele o seguinte, por exemplo, isso que você falou das atuações que um licenciado, por exemplo, pode ter. Hoje, muitas empresas, principalmente a área de marketing das empresas, contrata sociólogos, contrata antropólogos para poder entender o comportamento humano, né? Como que eu entendo as relações sociais de um determinado grupo social para poder vender mais para eles? Não estou falando da coisa boa, bonitinha, não. Não é técnica de venda, você Não. precisa compreender os movimentos da sociedade. Exato. Então, isso é um bom exemplo, né, de como é muito mais amplo, você não se forma só para ser professor, no caso da licenciatura. Mas eu vejo isso muito nos pais, né, isso que você falou é muito claro, essa obsessão de assim, eu tenho que dar para ele uma profissão que vai garantir o status social que nós temos, mas não percebem o seguinte, que muitas dessas profissões tradicionais estão sendo abaladas, né? Sofrerão mudanças muito grandes. Exatamente. E vão sofrer. E tem uma outra questão da escola que você escolhe para o seu filho também. Eu acho que isso é importante. Eu não vou dizer muitas escolas, mas escolas, tá? Hoje em dia, a educação, a parte que a educação formal, vamos dizer assim, que é o currículo ali, que o cara tem que dar, de geografia, dos componentes curriculares que ele tem que aplicar, isso aí está terceirizado, tá, hoje em dia. Então, o que eu quero dizer com isso? O que são os sistemas de ensino? A escola, ela é obrigada, né, a ter um documento, não sei se vocês sabem, que é o projeto político-pedagógico, e que nesse documento ela vai dizer ali por que ela existe, onde que ela está situada, o que ela quer, onde que ela vai atuar, quem que ela quer formar. E vou te dizer, muitas escolas particulares têm isso daí e revisitam a cada 20 anos porque a diretoria de ensino manda, entendeu? E é um documento que tem que ser vivo, que ele tem que estar pensando ali no que ele está formando, quem que ele está formando. Esse é o primeiro ponto. A partir do projeto político-pedagógico, a escola vai escolher ali o currículo que ela vai aplicar. Obviamente, hoje em dia você tem a base nacional, que prega o que tem que aplicar, mas não é só a base nacional que a escola tem que aplicar. Ela tem que formar um currículo em torno dela, baseado no projeto político-pedagógico dela. O que acontece muitas vezes hoje em dia é que a escola compra esse currículo, ela compra um sistema de ensino como se ela fosse o currículo pronto. E o sistema de ensino, ou um livro didático, ela tem que ser parte de um currículo. Não estou dizendo que ela não pode contratar um sistema de ensino, não pode. Tá? Mas muitas escolas terceirizam essa responsabilidade do currículo para um sistema de ensino. Pensando que cada escola está inserida em um contexto social, diferente, econômico, né, de um município, de uma área completamente bairro para bairro muda muito. Né? Então, assim, e eu falo isso porque eu trabalho com isso e eu ando muito. E muitas vezes eu vou nas escolas, o meu trabalho é fazer uma assessoria pedagógica junto com essas escolas. A gente percebe movimento em algumas escolas que hoje em dia elas querem terceirizar também os problemas que elas têm de gestão, como se fosse o sistema de ensino devesse ajudá-las a resolver esses problemas de gestão dentro das escolas. Parece que está virando uma franquia, né? Mas aquele modelo. Porque assim, se a gente analisar uma franquia, o que é uma franquia? Eu tenho dinheiro para investir, mas eu não sei gerenciar um negócio, eu não tenho capacidade de criar uma marca, eu não quero investir nisso, eu quero um negócio já sólido. Então eu compro uma franquia porque ele já me dá uma solidez. É muito parecido. E muitas vezes me dá o sistema de gestão. Né? Exatamente. Então eu acho que é o que você falou, não é comprar só o conteúdo, né? Mas também até o sistema de gestão. Exatamente. Então, e é uma coisa importante se dizer, tá, gente? Você tem ótimas escolas que adotam sistemas de ensino, desde que o sistema de ensino ou o livro didático seja um recurso pedagógico que o professor está utilizando ali para a aprendizagem dos alunos. Não ser dependente do sistema. O que acontece muitas vezes é que a escola é dependente do sistema de ensino. Se o sistema de ensino não oferece uma plataforma de itens para o professor fazer avaliação, nossa, meu Deus, é um Deus do céu. Porque o professor não sabe fazer prova. Porque o sistema vem a aula pronta. Hoje em dia menos, mas antes você tinha uma aula pronta para o cara dar. Se aquela aula não estivesse pronta, ele não conseguia dar aula. A pessoa não consegue
formular ali uma estratégia pedagógica para poder... Isso me assusta. É assustador mesmo. Por quê? Porque aí vamos do outro lado, como professores, você também foi professor durante muito tempo e eu também. Eu sempre tive um questionamento sobre esses modelos, né, prontos, assim, porque cada turma é uma turma. Eu dou a mesma disciplina na mesma escola, em semestres diferentes para duas turmas diferentes, é uma disciplina completamente diferente. Sim. Tudo bem, a minha experiência ela é no ensino superior, no ensino do adulto, na andragogia. O adulto ele já tem algumas experiências anteriores, algumas vivências anteriores, ele às vezes já trabalha. Então, uma turma que tem mais pessoas que trabalham na área vai ser completamente diferente de uma turma. Exato. Tudo bem, entendo que não é o mesmo contexto no ensino médio, mas é óbvio que cada turma tem uma característica diferente, tem um nível de desenvolvimento diferente, tem um nível de envolvimento entre os alunos diferentes. E dizer para mim que você vai usar o mesmo material em 10 turmas diferentes, e pior, não estou dizendo que todos os sistemas são assim, mas já ouvi esses sistemas. Você tem um cronograma, ó, dia tal você tem que dar este conteúdo, dia tal você tem que dar este conteúdo. Não funciona assim, tem aulas que se aprofundam mais, tem aulas que são mais rápidas, né? E me assusta um pouco, né, essa padronização. Sim, existe essa padronização e tem tido uma revisão dessa metodologia hoje em dia, como eu já disse, você não tem esse engessamento tão grande mais. Porém, você tem uma outra coisa. Além hoje dos sistemas de ensino que você tem, pode ou não ter aulas programadas, você tem o conteúdo pronto ali para o professor aplicar, você tem muitas outras coisas acontecendo nas escolas. É muita coisa mesmo, muito recurso, que às vezes os professores ficam perdidos e não tem tempo para nada. Então é esse desespero. Se o professor não conseguiu aplicar aquela aula até o dia 15 de maio, meu Deus, ele vai perder, ele não tem como mais aplicar, porque ele tem, além do sistema de ensino, ele tem 250 simulados, aí tem a festa junina, aí tem o curso de redação, aí tem a oficina de não sei o que lá do itinerário formativo. O itinerário formativo. Eu não estou falando só do médio não, hein? Eu estou falando de muitas coisas. Então, assim, a impressão às vezes que dá é que a gente transformou a escola num lugar assim, poxa, a gente precisa manter esses caras aqui durante 5 horas por dia. O que a gente vai fazer com eles 5 horas por dia, hein? Vamos encher eles de conteúdo, bicho. É mais ou menos assim. Essa é uma percepção muito clara que eu tenho. E aí, mais uma vez, não estamos aqui criticando ninguém, cada pessoa tem a sua vida e, né, as suas necessidades também. Mas a gente vê que existe uma certa parcela dos pais que querem jogar o filho lá dentro da escola e falar assim, ó, fica tomando conta do meu filho aí, eu vou colocar ele no integral, tá? Você toma conta dele aí, e, por favor, se tiver algum problema, vocês resolvam, né? Não traz para mim, não quero me envolver com isso. Não estou generalizando. Ele compra um produto e ele quer o que o produto... E aí você vê nesse contexto, né, você tem algo mais amplo, que é não é só o jovem, a nossa sociedade como um todo hoje sofre um grande problema de saúde mental, né? Todos nós, né? Não é um problema só do jovem. Lógico que no jovem isso vai ser um pouco mais perceptível, até por causa de outras questões da própria infância e da adolescência. Mas isso essa coisa de jogar o aluno lá, entupir ele de coisa, entupir ele de expectativas. Você tem que escolher um curso, você tem que escolher o curso, qual faculdade você vai fazer, você tem que passar nas melhores, você tem que passar nesse curso aqui que tem 450 candidatos por vaga, e não sei o que. Isso causa um problema de saúde mental muito grave nesses jovens. Né? Gente, eu trabalho com sistemas de ensino há 10 anos. E esse tema, ele foi foco muito grande durante um tempo, sabe, de saúde mental dos adolescentes. Hoje, parece que ele está um pouco esquecido, entre aspas, aí, porque hoje está todo mundo muito preocupado com tecnologia e tiraram um pouco a mão disso daí. Perfeito, concordo. E também porque foi uma oportunidade de negócio. Transformaram a saúde mental dos alunos em uma oportunidade para vender material conteúdo socioemocional. Entendeu? Então, hoje em dia você tem Eu aulas... vi isso muito.
Bom, isso é presente nas escolas. Você tem... Aí eu te digo, quando você vai matricular o seu filho numa escola, a escola te mostra todo o leque que ela tem. E ela tem que ter um material que trabalhe o socioemocional da criança. Se ela não tem, ela está perdendo, ela está fora do mercado. Então é tudo muito assim. E aí, tudo mais muito uma produto, vez, né? Bona, mais uma vez, desculpa te cortar, mas mais uma vez, você não fala de saúde mental a partir de um padrão. Cada realidade é uma realidade. O que é saúde mental para alunos de uma escola particular em Ribeirão Preto e o que é saúde mental para alunos de uma escola particular, mas de um outro faixa de preço na periferia de São Paulo? São coisas completamente diferentes, né? Como é que você fala, né? Trata isso como um produto, mais uma vez. Exatamente. Né? É importante isso que você disse também, um nuance importante. Quando a gente fala de escola particular, parece que a gente está dizendo que todas as escolas particulares têm uma excelência magnífica, e muitas têm. Aqui em Ribeirão Preto temos ótimas escolas particulares. Sim. Mas a grande maioria das escolas particulares atendem um público hoje de classe C. Tá? Você não tem um público AAA de escola particular, então você tem nuances dessa educação. Então você tem materiais que, inclusive, o mercado se adapta a isso. Sim. Você oferece materiais de acordo com o ticket médio daquela escola. Sim. Tá? Aí a gente mudou um pouquinho aqui para educação como um negócio, né? Tess, mas agora vamos falar da educação como negócio, né? Você estava falando da questão das escolas particulares, que a gente tem uma impressão quando fala escola particular, parece que tudo é igual, né? E não é a verdade. E é isso que eu vou te falar pela minha experiência com meu filho, porque nós, dos 7 anos de idade do meu filho, do Theo, até os 13, a gente morou 1 ano em cada cidade. Então, a gente tinha um hábito que era assim, poxa, como a gente não conhece os colégios, vamos para o tradicional. O que é o tradicional? Geralmente aqueles colégios religiosos, sim, né? Vamos para o mais tradicional ou para algum colégio muito conhecido. E, assim, independentemente de faixa de preço, porque cada cidade também vai ter uma realidade diferente, mas são realidades completamente diferentes, né? Você tem aqueles colégios mais tradicionais, você tem aqueles colégios já todos voltados para a questão de ter um modelo de educacional, né? Um modelo comprado, às vezes usa até o nome, né? do modelo. Você, nos últimos anos, está atuando no negócio educação. Isso. Vamos falar um pouco desse negócio educação. É um negócio gigantesco, né? Agora no começo de maio teve uma feira em São Paulo, que é a Bet Educar, que é a maior feira de educação da América Latina. E é enorme e é totalmente business, comercial mesmo. E não é problema, tá? Eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, eu atuo na área, eu vivo disso. Eu acho que a educação pode ser, sim, negócio. Você tem ótimas escolas particulares, como dissemos, mas você tem aí diversas matizes. Escolas muito preparadas, que investem muito em infraestrutura para dar espaços de aprendizagem para os alunos e para os professores trabalharem com excelente qualidade. Existem inserções tecnológicas pensadas, e não tecnologia por ter tecnologia, mas você também tem ali uma realidade de escolas que existem e que têm mensalidades super acessíveis somente para os pais não colocarem o filho na escola pública e colocam ali na particular e suam sangue para poder pagar aquela mensalidade que para eles é muito cara e às vezes não compensa, às vezes são escolas muito ruins. Sim, e hoje tem muita essa ilusão, né? Assim, eu vejo aí falando desse tipo de escola, né? Que, sem crítica à escola, mas aquela escola mais particular, mas mais barata, né? E os pais têm uma ilusão de não, melhor eu colocar nessa do que na pública. E muitas vezes não, nós temos escolas públicas muito boas. Exatamente. Temos muito ruins também. Mas... Temos. Precisa entender qual que é a motivação desse pai para pagar essa mensalidade. Porque quando você olha em dados de aprendizagem internacionais que o Brasil participa de testes, o desempenho do Brasil é muito ruim. Muito ruim, sempre fica ali na rabeira, a gente falando aqui de educação básica.
São avaliados leitura, matemática, raciocínio lógico e criatividade. As escolas particulares de elite têm um desempenho parecido com países desenvolvidos, tá? Às vezes até à frente. Não em matemática. Em matemática o Brasil ainda fica atrás, até nas escolas de elite. Sim, sim. Agora, as escolas particulares não têm um desempenho muito melhor do que as escolas particulares menos de elite, não têm um desempenho muito melhor do que escolas públicas. Às vezes é igual ou pior até. O que eu acho assim, você pode ter escolas particulares mais em conta que são boas. Como eu disse, o que você precisa entender? Essa escola, ela se garante em termos pedagógicos, no sentido, ela se banca, ou ela, ao sabor de qualquer vento ou de qualquer opinião de um pai, ela vai lá e muda a estratégia dela. Isso é um problema muito sério. Porque hoje os pais, eles veem a escola, né, como um Ele quer que a escola seja igual a escola dele foi. Desculpa te interromper. Não, mas é exatamente, eu que te interrompi, me desculpa, mas é exatamente isso. E tem uma outra dinâmica que existe hoje, independente também do valor da escola, a escola tem que se bancar e a escola trata o filho e trata o pai como um consumidor de um produto. Cara, a educação pode ser um produto? Pode ser um produto, pode ser um negócio, a gente está vendo isso no Brasil, mas ela não é qualquer produto. Então, assim, você vai tratar essa dinâmica. Então, eu vejo empresas hoje de educação que elas funcionam com setores, você não tem mais o setor pedagógico, o setor comercial, é o setor de Customer Success. Posso te contar uma história sobre ensino superior nesse sentido? Eu comecei a lecionar numa instituição lá em São Paulo, que aí foi antes daquela grande movimento de fusões, né? Então, começa em 2005, 2006, mais ou menos, e uma escola, uma faculdade, já era uma universidade, na verdade, mas tinha nascido como uma faculdade, o dono, o fundador ainda estava à frente, a família à frente, uma preocupação muito grande com qualidade, tinha um reconhecimento, era uma escola que para os padrões de São Paulo era pequena, uma escola ali de 5, 6 mil alunos, uma faculdade, uma universidade, mas que para o padrão de São Paulo era pequena. Mas existia uma preocupação muito grande com a qualidade. Eu fui coordenador de cursos tecnólogos, na época estava surgindo, a gente começou com foi o primeiro que eu dei aula, que era o curso de gestão e logística, mas gradativamente a gente chegou a ter 11 cursos tecnólogos lá. Lá por 2010, ela foi vendida para um grupo. E aí, imediatamente, né, esses grupos educacionais, eles são negócios. E uma das primeiras reuniões que eu tive com a nova gestão, né, a nova reitoria, foi assim: olha, a gente estava analisando seus cursos aqui, eles têm uma evasão alta. Eu falei assim, é normal do mercado, tal coisa, né? Não, mas o problema a gente analisou é que você tem muita reprovação e a reprovação leva à evasão. Eu falo assim, não, tudo bem, a reprovação acontece porque o aluno não está preparado. A gente fez um processo avaliativo, o aluno não foi aprovado, ele é reprovado. Afinal de contas, né, eu estou preparando um profissional para o mercado de trabalho. Eu que vou assinar o diploma dele no final. Ah, não, mas a gente tem que rever isso, porque a gente não pode deixar o aluno evadir. Ou seja, aprova qualquer um, porque a gente só está preocupado com o business. E foi quando eu falei, não, tá, então não quero, eu prefiro voltar a ser professor só, não vou ser coordenador, tal coisa. Porque essa visão business, ela, no ensino superior particular, ela tomou conta, né? Sim. Hoje é basicamente isso. Se vê simplesmente número. Né? E o aluno como cliente. Exatamente. Mas olha, essa realidade de aprovações automáticas, ela é econômica também no público. Tá? Lógico que você tem um monte de outras considerações a fazer. Eu não sou a favor de ficar retendo aluno, cara com 22 anos no ensino médio, não é nada disso não. Mas a verdade é que parte da avaliação para que você passasse a ter aprovações praticamente automáticas no ensino público brasileiro é uma questão econômica, porque cada aluno que está ali está custando também. Então você tem que fazer com que as pessoas saiam da escola, porque vai entrar outras. E o número fica bonito, né? Formando. Exatamente. Mas aí
você pode aprovar automaticamente, mas você tem que garantir a qualidade da educação. Mas enfim, voltando para a parte do business. Então, você tem hoje um tratamento muito assim, eu vejo, muito de cliente e consumidor. Então, por exemplo, você tem setores que são customer success. Então, o meu papel é garantir que o meu consumidor, que o meu cliente, saiba usar o meu produto e adequadamente, da melhor maneira possível, porque só se ele usar o meu produto adequadamente, o meu produto vai ter sucesso e o meu cliente vai continuar a utilizá-lo. É a mesma coisa de você comprar um carro e o cara ter que te ensinar a dirigir. Sim. E te extrair a potência adequada do motor, só assim você vai conseguir atingir altas velocidades, que é o que você comprou o carro para isso, e você vai recomprar o carro no futuro. É mais ou menos esse raciocínio, entendeu? Eu não sei se eu te comentei isso, né? O Theo, né, meu filho, ele faz parte de um projeto que chama Estudantes que Ensinam, que eles vão, né? Ele é de uma escola particular, eles vão em escolas públicas para poder ajudar os alunos, ajudar os professores, né? Um projeto bem legal, são mais de 50 alunos envolvidos hoje. E quando o Theo entrou nesse projeto, eles perceberam o seguinte: existiam muitas ferramentas disponibilizadas pelo poder público, né, ferramentas de ensino, né, aplicativos, só que os professores não sabiam usar. E hoje o papel dele nesse projeto é ensinar os professores a usar esses aplicativos, esses programas, esses sistemas. E, de certa forma, é isso que você está falando, né? Essas plataformas de ensino, elas criaram uma série de produtos, como você disse, né? É um leque de produtos, só que quando eu vendo esse produto para uma escola, eu tenho que fazer que as pessoas usem, né? Todos esses produtos. E é uma dificuldade tremenda. Isso aí que o seu filho está passando é o meu cotidiano, tá? Sim. É você fazer com que as escolas entendam o que ela tem à disposição e usem, né? E muitas usam por usar, sem estar inserido ali num planejamento, e outras simplesmente não usam, os professores não usam. Toda essa conversa sobre tecnologia, necessidade de tecnologia estar presente e tal, não é só no ensino público, não, no privado também acontece isso. Você tem um monte de ferramenta inutilizada, recurso à disposição sem saber, a pessoa não sabe fazer uma curadoria do que utilizar ou do que não utilizar, ou por vezes não tem realmente uma educação tecnológica básica ali, digital básica para poder utilizar. E isso fica perdido. E é recurso jogado fora, gente. Então, agora eu quero fazer, para a gente ir caminhando para o final também, fazer a pergunta que, de certa forma, é o nosso tema. As escolas estão efetivamente, né, a educação que é dada hoje nas escolas, realmente ela faz sentido neste novo mundo, não só tecnológica, a gente olha, eu concordo com o que você falou, a gente olha muito para a tecnologia e acha que todas as mudanças que estão acontecendo são por causa da tecnologia, mas nós temos mudanças sociais muito importantes acontecendo, né? Nós temos um envelhecimento da população, né, com o aumento da expectativa de vida, nós temos uma diminuição do tamanho das famílias, né? Nós temos uma postergação do início da vida adulta, né? Que é aquilo que você falou, as pessoas às vezes estão com 20, 25 anos, né? Vão se casar com 30, com 35, vão ter filho com quase 40. Essas mudanças sociais, e aí com essa mudança no trabalho, né? Porque o trabalho deixa de ser aquela coisa linear para ser uma coisa, projetos, eu vou, eu volto, eu mudo de profissão, eu mudo de lugar, né? A educação está preparando esses alunos para esse novo mundo, ou a gente continua olhando para um mundo que já deixou de de existir, como você fala que os pais olham para isso? Olha, Cachito, eu não vejo a escola não preparando. Eu vejo a escola sempre atrás, na verdade. É mais ou menos uma corrida como os atletas que usam doping e as agências antidoping. Está sempre atrás, os caras estão sempre na frente. Parece que é assim que a escola está em relação a futuro e a presente. Às vezes a escola está atrás até do momento atual que a gente está, sem falar em futuro. Então, por vezes eu visito lugares, vou em instituições, e às vezes a impressão que eu tenho é que a escola tem que ser reinventada, inclusive em termos físicos, estruturais. Formatos de aulas de 50 minutos. Quando foi inserido aulas de 50 minutos, existe um motivo para isso. Sim. Hoje em dia, esse motivo é válido ainda? Não sei. A divisão em componentes curriculares é necessário? Ainda é? Claro.
Isso é uma das coisas. Mas você está percebendo o tamanho da revolução que seria? Porque olha como o sistema é imbricado hoje nisso tudo. Sim. Como que você desfaz isso? Você falou uma coisa que é uma das coisas que mais me incomoda no ensino superior. Eu dou aula em curso de administração. E o curso de administração ele é pensado assim, como todos os cursos, e o MEC exige isso. Disciplinas. A disciplina A, e a disciplina B, a disciplina C. E os professores não se falam sobre aquilo. Ninguém conhece o plano de aula do outro, o slide do outro, né? Só que na empresa não é assim que se resolve o problema. Na empresa você precisa de uma série de competências diferentes que às vezes estão em disciplinas diferentes. Então, mas você chega nas empresas, as empresas estão replicando esse modelo também. Porque você tem um grande problema em empresas hoje em dia, que é a comunicação interna. Comunicação interna, perfeito. A resolução de problemas entre as lideranças, então às vezes demora-se para você tomar decisões, porque você não tem uma comunicação eficiente. E é uma coisa que você, com certeza, sabe disso, que você está muito mais por dentro do que eu. Mas muitas empresas mudaram ou nasceram com um modelo de gestão diferente justamente para lutar contra essa hierarquização. Sim. Né? Tem um autor, né, que infelizmente faleceu, um grande especialista em educação, na verdade, que eu sou um grande fã dele, você deve conhecer, o Ken Robinson, que faleceu há algum tempo atrás. E ele falava isso, né, que o modelo educacional, e não só, né, pensa, é um inglês que passou grande parte da vida dele nos Estados Unidos estudando modelos educacionais do mundo inteiro. Então não é uma coisa específica do Brasil. E ele falou, olha, o modelo educacional que hoje existe no mundo, ele foi desenvolvido para preparar pessoas para trabalhar na linha de produção, né, para preparar pessoas para trabalhar em uma indústria hierarquizada, em uma empresa em que a decisão está separada da operação, uma empresa em que há status, né? E ela, de certa forma, essa é uma visão do Ken Robinson, que eu concordo bastante, assim, a educação do jeito que ela preza a mediocridade, no sentido de que é o meio. Eu não quero um aluno muito bom. O aluno muito bom, ele atrapalha a sala de aula, né? E o aluno muito ruim, eu tenho que trazer ele até aqui. Mas todo mundo tem que estar nesse meio. O Enem é isso, o vestibular é isso, né? Todos esses padrões são isso. E tem uma coisa eu acho importante a gente ter em perspectiva também, Cachito. Eu falei no começo que eu sinto as escolas um pouco perdidas, né? A gente tem que considerar que a humanidade está organizada, vamos dizer assim, em sociedade há quantos milênios aí? Sei lá, 5 milênios, 6, 7, 8, não sei. Professor de história que não está lembrando agora, mas é por aí. Mas a pedagogia gente, é um grão de areia no deserto em termos de tempo histórico. A gente está estudando isso há o quê? 100 anos? Então a gente está teorizando sobre educação básica há quanto tempo? Há muito pouco tempo. Então a gente ainda está em modo de teste ainda, vamos dizer assim, entendeu? Então por isso que não vamos ter tantas convicções assim às vezes. Às vezes é importante a gente refletir e pensar. Sim. A escola tem que ter convicção do que está fazendo para oferecer para os pais um caminho, uma segurança, sim. Mas os modelos que existem, eles podem ser questionados. E a gente ainda está aprendendo. Então acho que essa é a dificuldade. Cara, 1 hora já que nós estamos falando, então eu vou deixar você encerrar, dar seu recado final e depois eu encerro aqui. Mas, cara, dava para a gente ficar mais umas 3 ou 4 horas. É que você tem que viajar pode também, marcar outras coisas mas vamos também, marcar outros papos aqui. Não tem outra... Então fique à vontade, pode fazer seu encerramento, depois eu volto. Eu queria agradecer o convite. Estou aberto aí próximos convites, foi um prazer mesmo. E é isso, pessoal. Meu recado final para os pais e para todo mundo que trabalha em educação, mantenham a calma. Vamos aproveitar o tempo na escola da melhor maneira possível. O planejamento é importante, o cronograma é importante, mas vamos dar uma respirada. Né? Eu acho que o mundo já está muito acelerado, a gente está muito acelerado demais. A escola começa às 7 horas da manhã, numa correria danada. Eu trabalho e eu preciso conversar com coordenadores pedagógicos e esse povo não tem tempo para nada. Então, assim, vamos dar uma desacelerada que eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Bom, pessoal, esse foi um papo, né, de um tema que eu adoro, então eu ficaria muito tempo aqui. E o Tess tem essa grande experiência de estar dos dois lados, né? O Bona tem de ter sido professor durante muito tempo, então conhece as agruras do professor, mas e hoje está do outro lado.
E não adianta, né? Não adianta a gente teorizar de estar certo ou estar errado. Eu acredito que a realidade a educação hoje é pensada como um negócio. Algumas pensam, negócios, eles têm visões diferentes. Né? Exato. O importante é entender que a educação é um produto diferente. Você falou isso aqui. Isso. Não é o mesmo produto que eu te vender um copo. Né? Eu estou vendendo um impacto sobre a vida daquela pessoa. Exatamente. Esse que é o grande... e por isso que eu gosto tanto da educação. Né? Eu, durante muitos anos, atuei só com pós-graduação e depois eu resolvi voltar para a graduação. Eu acho que na graduação você mexe com as pessoas, mexe com a vida das pessoas. Né? E agora estou tendo essa experiência no ensino médio também muito legal nesse sentido. Então, pessoal, a entrevista do Bona vai estar completa no nosso YouTube, também no nosso Spotify, mas os cortes estarão nas redes sociais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir e até o nosso próximo encontro.